Pessoal, bom dia. São 11 horas e 15 minutos. Hoje é dia 17 de abril de 2020. Estou começando aqui essa live ou essa gravação. Live ao vivo, não estou ao vivo, mas estou começando aqui essa gravação para conversar com a nossa militância, com o nosso canal pessoal da TV Estrela, para falar um pouco sobre os últimos acontecimentos que estão acontecendo no Brasil na área da saúde. Eu estou aqui com o micro aberto, pedi algumas mensagens para alguns amigos meus, para que eles opinassem e dissessem o que eles estão achando da crise que nós estamos enfrentando na saúde, a pandemia do Covid-19 e também a crise que se instalou no governo Bolsonaro, a disputa entre os governos do estado e o governo do atual presidente da República. E eu pedi a opinião de alguns amigos nossos da militância. Eu de vez em quando faço algumas lives na TV Estrela, que é uma TV da nossa militância aqui da região de Osasco, e falo com algumas pessoas, mas agora nesse confinamento social que nós estamos vivendo, fica difícil até de fazer live, né? Eu não tenho a tecnologia específica para dividir a tela aí, então o Sapão, quem quiser me ajudar aí a instalar o programa de dividir a tela, eu estou querendo que alguém me ajude, sim. Sapão, Jonas, todo mundo que tiver dominar essa tecnologia aqui, eu vou querer sim, tá bom? E falando já a minha opinião a respeito da crise do governo do atual presidente, com o ministro que saiu ontem, o Mandetta, ministro da Saúde, para mim, eles entraram numa disputa política e aí já estão na linha de ver quem que vai ser o candidato a presidente daqui a 2 anos. Nós vamos ter eleição para prefeito daqui a uns dias e eles já entraram na disputa política. O Mandetta apareceu como um potencial candidato, estava aparecendo muito na mídia, e o Mandetta também se apercebeu disso. Ele é político, é um político da direita, de posições que defende o grupo dele, que são os médicos que são uma elite no Brasil, alguns, não todos, e ele estava nessa posição, né? Quando foi deputado, votou favorável ao impeachment da presidenta Dilma, saiu com a foto "Tchau, querida" na mão, votou para congelar as verbas do SUS, e a gente conhece um pouco o histórico passado do ex-deputado, né, e do ex-ministro agora. Eu acho que ele é atual deputado e volta a ser deputado, mas agora hoje ex-ministro. Hoje, dia 17, ele saiu ontem. Então, para mim, a Globo descobriu o candidato a presidente deles, que é o Mandetta, e falou: vamos potencializar a crise. Eu acho que quando você está totalmente abalado com o seu chefe, você não vai dar uma entrevista no canal que você considera, o seu chefe considera como total oposição a você. Então, para mim, aquela entrevista que teve no domingo no Fantástico já estava programada já para criar esse acirramento de ânimo aí e ter agora de fato essa demissão. Foi provocada, a Globo sabe o que está fazendo, o Mandetta sabe o que está fazendo e o Bolsonaro também sabe o que está fazendo dentro do projeto dele, que não é um projeto social voltado para o povo brasileiro, defender a saúde e etc e tal. Baseado nisso, eu pedi a opinião de alguns amigos nossos aqui, que eu pedi para que eles mandassem a opinião deles e mandaram um áudio. A gente vai começar pela do Valdir Roque. Vamos ver o que ele falou. Vamos soltar o áudio. Eu pedi de manhã, já com o intuito de soltar na nossa live aqui, na nossa gravação.
e vamos ouvir o que disse o Valdir Roque. Vamos ouvir os áudios que ele mandou pra gente aqui. Vamos lá então. Valdir Roque é coordenador da macro-região de Osasco. Vamos lá, Valdir. E você? Onésimo, eu primeiro falo do teu filho. É dois casos diferentes. Tem um que morreu dia 18/3, aí no 18, ele tinha um comércio aí, no 18, que deve ser esse amigo do teu filho. Tem um outro que morreu a mãe e o filho. O filho morreu primeiro do que a mãe, que é lá na Quimaças, mas no quilômetro 21. O filho morreu bem antes do 18/3. A mãe morreu esses dias, tá? Onésimo, eu acho que o Mandetta estava fazendo um bom trabalho. Tirando um pouco as ideologias, estava pelo menos aplicando, vamos pôr assim, as normas da OMS. E começou a fazer enfrentamento, né? Da vida, etc, etc. Ele não é santo, a gente sabe disso, mas é um cara, vamos pôr assim, um cara de direita, mas um cara que tinha consciência política de trabalhar a parte da vida, da saúde, etc. O Bolsonaro viu que ele estava crescendo, o Bolsonaro viu que ele não estava fazendo o que ele queria, ou seja, a economia tem que crescer, ele quer mostrar que a economia é boa, ele não está nem aí com o povo, que se dane, ele tem os compromissos dele com a direita, então precisa dar lucro. Com a pressão de quem bancou ele, a Van, o Madeiro e outras empresas, ele começou, mas teve uma hora que ele tirou. O Bolsonaro é um louco, né? Ele não está nem aí. Eu acho que a saída vai prejudicar mais ainda. Eu acho que as nossas ações vai ser radicalizada e tem quase certeza que parte da direita vai começar a querer retirar ele de lá, viu? E os empresários também. Principalmente esses capitalistas ligados mais à social-democracia. É a minha visão. A segunda coisa, Onésimo, a gente que é cristão, a gente sempre tem esperança e fé. Ultimamente a gente está até um pouco sem fé, né? Mas ontem o Maurício, que é presidente do PT de Itabol, me falou ontem desse negócio dos militares. Foram no cemitério, ele trabalha no cemitério, foram no cemitério saber quantas covas tinha, começou a monitorar um monte de coisa. Aí ele diz que é o pessoal de Quitaúna, que estavam de caminhão, tudo. Em cima disso, como eu moro em Quitaúna é uma área militar, se você pegar, né? Eu tenho alguns filhos de militares que a gente conversa, dialoga, que fomos criados juntos. E eles falam que o negócio tá ruim. E os avós, pais, que tem uma hierarquia, fala que pode ter, no finalzinho desse mês, ter de 1.000 a 5.000 mortes na área metropolitana. Uma área metropolitana pega Osasco, né? Então, isso não é difícil não, se for 500. Eu vou te falar a verdade, se começar a ter isso aí, eu vou fechar minha casa e vou para o interior, num lugar quente, porque o vírus no lugar quente ele não cresce tanto como no lugar frio. Vou parar aqui nesse aqui do vírus no lugar quente, cresce menos que no lugar frio, e queria falar um pouco a respeito disso daí. Obrigado, Valdir, pela sua opinião. Agora nós vamos ouvir aqui do Guimarães. Mas se o vírus é uma coisa desconhecida, que eu conversei com um professor amigo meu de biologia, e ele falou o seguinte, que o vírus ainda é desconhecido, assim como a origem da vida. Se o vírus ele se propaga menos nas regiões quentes do que na região fria, é o que todo mundo fala, para fazer gargarejo com água morta, salmoura, rapaz do céu. E no Ceará? Como que se explica? E em Fortaleza? Região teoricamente seca e quente. Em Manaus, minha irmã morava em Manaus até dezembro. Como é que tá? Lá é uma região quente, lá é úmido. Então essa do vírus já ouvi dizer que ele é mutante, mas então se for mesmo eu vou para Tupi Paulista, viu, Valdir? Que lá é quente pra caramba. Lá em junho faz
35 graus. Falar nisso, hoje está frio e o frio vem com tudo por aí. Vamos ouvir aqui o Guimarães, o que ele tem a dizer a respeito da saída do Mandetta. Guimarães, com você. Então, né, mas eu acho que essa coisa do vírus aí, a gente também tem que ter uma cautela, que é o seguinte: se a gente manter o distanciamento das pessoas, não ficar cumprimentando, reunião, peitando, etc., diminui o risco bastante, né? Porque com essa temperatura alta, no asfalto ele morre, eu acho. Mas é o seguinte, que vai ter crise, vai ter, nego velho. Sabe por quê? Porque nossa rede de saúde, como todo mundo, se a Europa não aguentou, os Estados Unidos não aguentou, nós vamos aguentar. Então a pessoa está morrendo, e já está morrendo, por falta de leite, por falta de cuidado médico, velho. Além da gravidade da saúde. Eu acho que nos próximos 15 dias aqui, essa coisa vai ter muita gente precisando de hospital e não vai ter hospital, entendeu? Oi, Leonel, bom dia, tudo bom, meu camarada? Tá firme aí? Esse aqui era o primeiro ato do Guimarães. Então, né, não é que o Bolsonaro é tão ruim que quem é um pouquinho menos ruim fica bom, né? Porque o Mandetta, na verdade, mas ele foi um cara técnico, foi um cara que ouviu os governadores, os prefeitos preocupados, né? E ouviu as organizações da ciência. Então, eu achei que ele foi razoável, né, do ponto de vista de enfrentar a crise, mas falhou, né? Por exemplo, ele não preparou os testes, que era uma coisa importante, é muito lento nesse sentido, né? Também lutando contra o governo, mas acho que foi menos ruim. Não é que ele é bom, foi menos ruim. Agora, se prepare que esse cara que vai entrar aí, ele é um cara pragmático, xarope. Eu acho que nós vamos ter problema meio grave com ele, porque ele é do time do Bolsonaro, é do colete. E é um cara direitoso. Pragmático quer dizer o seguinte: entre o velho e o jovem, deixa os velhos morrer. O velho já está no fim da vida, não tem importância. Portanto, é uma coisa muito aritmética, né? Eu acho que nós vamos entrar num período, né, muito difícil agora, viu? Aqui a opinião do Guimarães. Obrigado, Guimarães, pela sua opinião aí. Vamos ver mais uma opinião aqui do Padre Xavier, que ele mandou um texto. Vamos ver o que o Padre Xavier está falando aqui. Foi uma decisão completamente fora neste momento difícil. Estava no caminho certo. Aí o Padre Xavier está falando aqui do Mandetta, né? Estava no caminho certo em defender a vida, aprendendo da situação de outros países e adotando medidas certas, seguindo as orientações da ciência, que é a luz que pode nos iluminar neste momento. Para mim, a ciência é a que nos revela como funciona a natureza, para podermos aprender a respeitar a própria natureza da qual fazemos parte. Essa daqui é a opinião do Padre Xavier, que mandou para mim agora há pouco de manhã. Vamos ouvir agora aqui a opinião do Eduardo. O Eduardo, ele parece que entrou com uma ação contra o prefeito aqui de Osasco por causa da terceirização dos postos. Vamos ver o que o Eduardo tem a falar aqui. Vamos lá. Eduardo Dias, advogado, membro do diretório do PT, da executiva e pré-candidato a vereador, acredito. Preciso confirmar isso com ele. Onésimo, eu acho que essa demissão do Mandetta, ela, do ponto de vista do combate ao coronavírus, ela não vai influenciar muito. Por que não vai? Porque, na verdade, o STF, o Supremo Tribunal Federal, voltou que a competência para definir sobre a questão de isolamento é dos estados e municípios. E os estados e municípios estão alinhados com essa questão que a OMS define o isolamento como principal arma no combate ao coronavírus, né? Então não vai influenciar muito do ponto de vista prático, né? Mas é na política é um retrocesso enorme, porque os governadores estavam alinhados com o Mandetta, né? E estavam fazendo um trabalho, até do ponto de vista surpreendente, em defesa do SUS, porque a gente sabe que o Mandetta é do DEM, votou na questão
nas questões que acabavam prejudicando o SUS, né? Então ele não está afinado com a política do SUS como ele demonstrou. Mas ele no Ministério ele fez um bom trabalho em defesa do SUS, colocou-se à disposição de defender o SUS veementemente. Então é uma perca, né? Porque a gente não sabe qual é o comportamento desse ministro agora, em que pese ele tem demonstrado, tem dado nas entrevistas, que também defende isolamento e defende o SUS, né? Mas uma perda. Agora, do ponto de vista mais de efeito prático, acho que não vai ter muito efeito, porque os governadores têm aí a decisão do STF, que é a competência deles para definir os rumos em relação ao isolamento dos governadores e dos municípios. Então isolou um pouco o Bolsonaro nessa questão da decisão, tá certo? Mas aí você vê, né, questão de Osasco aí. Osasco está com uma política completamente de privatizar, de terceirizar, né? Aproveitou o momento aí do Covid de 2019 aí para terceirizar as UBS, para terceirizar pronto-socorros, né? E não faz hospital de campanha, porque você vê, em São Paulo, um hospital de campanha que fizeram, com 256 leitos, custou 11 milhões. O prefeito de Osasco gastou 51 milhões nas terceirizações e não trouxe um leito a mais, que essa terceirização não trouxe um leito a mais para o município, né? Não aumentou a capacidade do sistema de saúde para enfrentar o coronavírus. E é isso que nós precisamos. Então, está desperdiçando um dinheiro enorme e, ao invés de aumentar, precarizando ainda mais o atendimento ao coronavírus, a luta ao coronavírus, né? É um absurdo. Tá bom, Nélio? Qualquer coisa, se você precisar, pode contar aí com a gente. Daí a fala do Eduardo Dias, membro da executiva do PT de Osasco, e eu também pedi a opinião dele. Vamos ver aqui da Rosana Rosa. Rosana Rosa Pereira, ela é cipeira do Bradesco, eu pedi a opinião dela, ela mandou por escrito. Vamos ver aqui o que fala a Rosana. Rosana, essa moça aqui, ó. Rosana Rosa Pereira. Vamos ler a opinião que ela me mandou aqui de manhã. Aí eu pergunto, o que você achou da estadia e da saída do Mandetta, né? Tô perguntando aqui para ela. Ela fala assim: a gente sabe que ele é o que ele fez com a saúde antes do vírus. No entanto, ele vinha seguindo as orientações da OMS. Isto fez a diferença para não estarmos piores. Os hospitais de campanha e a liberdade para os governadores fez a diferença até aqui, que é a liberdade do isolamento. Ele não saiu porque estava fazendo coisa errada, ele saiu porque estava fazendo o certo. O presidente ficou incomodado porque ele estava subindo nas pesquisas. O presidente está querendo ficar bem com os empresários e vai morrer muita gente. Este ministro vai fazer o jogo do presidente e vamos contar muitos mortos. Muito triste. Encerra aqui a Rosana Rosa Pereira, a cipeira do Bradesco, que deu também a sua opinião hoje aqui pela manhã da saída do Mandetta. Vamos ver mais algumas opiniões que a gente recebeu aqui do Daniel. O Daniel é do Sindicato dos Bancários, diretor, foi diretor junto comigo, e ele fala o seguinte: ele fez o isolamento social horizontal muito tarde. Está falando que foi muito tarde. Aí ele está falando que fez o isolamento social muito tarde e depois pediu aqui para mim fazer um vídeo de 30 segundos parabenizando o Sindicato dos Bancários pelo aniversário. E eu já aproveito para parabenizar os sindicatos bancários, onde eu fui diretor
dos bancários durante 9 anos. E aí cobrar dos banqueiros, né? Vamos soltar a grana aí para combater o Covid-19 e pensar nos bancários que estão dentro das agências com hiperlotação. Tem que pensar nisso daí e arrumar políticas de proteção para esse pessoal. E muita. Pedi também para o deputado estadual Emídio a opinião dele a respeito da saída do Mandetta. Aí o Emídio está falando aqui o seguinte, vamos ver o que o Emídio falou. Uma coisa é o passado dele, impeachment, PEC do teto, contra os direitos. Ele está falando aqui do Mandetta. Outra coisa é o papel dele nesta crise. De forma geral, foi correto e razoável. Gente razoável não fica com o atual presidente da República. Essa aqui é a opinião do deputado Emídio, que mandou aqui a opinião dele a respeito da saída do Mandetta agora pela manhã. Vamos ver mais algumas que a gente tem aqui, que mandou pra gente. Emídio, agora tem aqui o Zé Pedro. Zé Pedro, ele me mandou... Zé Pedro é uma figura, né? É muito legal a fala dele. Manda elogiando, aí você acha legal, né? Quer ver, ó? Ele começa elogiando, mas eu já vou pular pro segundo áudio. Então vamos lá, ouvir o Zé Pedro. Grande amigo, irmão e companheiro Onésimo, companheiro, professor de primeira linha, de alma e coração, homem que se emociona quando fala do bem, homem que se emociona quando vê grandeza. Você tem alma de gente boa de verdade, Onésimo. Obrigado, Zé Pedro. Eu vou passar aqui pro segundo áudio, que é a parte política que você fala. Camarada Onésimo, deixa eu te falar um pouco. Olha, na verdade, nós, do meu ponto de vista, eu alio muito o histórico da pessoa, né? Esse aí, como você sabe, Zé Pedro da Silva, a maioria do Brasil sabe, ex-presidente do PT. Mandetta foi deputado e a gente já sabe o histórico dele, né? Ele não pensa como nós, né? Ele faz parte daquele conjunto que ajuda a explorar o povo para as elites dominarem. Tanto é que ele votou lá no processo de impeachment da Dilma, um impeachment fraudulento, tá certo? Ele apoiou o Bolsonaro, tá certo? E depois vira ministro e deu no que deu. Bom, o que nós, nesse momento, temos que avaliar é o seguinte: pelo menos do ponto de vista da ciência médica, da comunidade médica nacional e internacional, sobre as orientações sobre a pandemia que se abate no mundo todo, ele estava afinado com a comunidade médica, até porque é um médico, né? Estava afinado, né? Ele estava num processo de fazer aqui mais ou menos o que a Organização Médica de Saúde do mundo está dizendo, que os outros países evoluídos aí todos estão fazendo, né? Quem não fez, demorou a fazer, pagou caro por isso, né? Então, quer dizer, nesse sentido, a gente é melhor ele do que a decisão de Bolsonaro, né? Agora, a gente sabe que ele nunca defendeu o SUS, né? A gente sabe disso, tanto é que tirou dinheiro do SUS, né? Que a própria Globo mostrou isso agora. Ele tirou, até a Bandeirante mostrou que ele tirou 33 bilhões da saúde aí, né? Concordou com isso, né? Com esse corte que teve, tirou da saúde. E ele nunca foi um homem de defender o SUS. Para mim, o fato importante foi dele ter aquilo que eu já disse, né? Dele estar trabalhando com a comunidade internacional, está afinado, né? E por outro lado, agora eu vejo também uma coisa que, se for verdade, no discurso de saída dele lá do Ministério, quando leva lá a bica na canela, a pedido que o Datena falou, né? Daria a bica na canela dele, ele sai e ele faz uma
uma referência boa do SUS. Então, tomara que façam uma autocrítica na prática, né? Para nós, brasileiros e povo, o fato de já cumprir o que manda a comunidade médica, para nós, isso é importante. Creio que cada um de nós não vamos esperar dele, nem vamos esperar de Dória, nem do governador do Rio de Janeiro, nem o governador Caiado lá de Goiás, nem do Rodrigo Maia, nem do Mandetta, não vamos esperar posições democráticas mais evoluídas. Porém, somos democratas de uma certa maneira, né? Que pelo menos não está defendendo aí a ditadura militar, não está defendendo ditadura e assim por diante, tá? Então, é um jogo que está sendo jogado. A situação brasileira está muito difícil, porque o cenário internacional também está muito difícil. Você imagina só, já as projeções de crescimento para esse ano decrescer 5% aqui no Brasil, né? E lá na Europa também, o decrescer no estado. Esse decrescer significa o seguinte: uma coisa é o país aqui, no caso nosso, decrescer 5%. Bom, quem é bilionário, ele vai perder ali alguns milhões, né? Deixar de ganhar alguns milhões. Agora, para nós que somos o povo, você já sabe o que é. Esse 5% representa muito mais do que 5%. Bom, agora vamos ouvir aqui a opinião da Juraci. Juraci de Paula foi diretora da CUT, junto comigo aqui na subsede da CUT, e mandou também aqui a sua opinião a respeito da saúde de Osasco, como é que está o hospital regional. Então vamos ouvir o que ela mandou aqui. Bom dia, Onésimo. Eu vejo a saída do Mandetta uma coisa muito precipitada que o Bolsonaro fez. O cara estava indo bem, ele é técnico, ele é médico, e ele estava preocupado com a população. Agora eu vejo esse outro que entrou, esse tal de Xin aí, empresário, ele não vai estar preocupado com a população, ele vai estar preocupado com o quê? Ele não está preocupado, ele quer com a economia, ele quer fazer o papel que o Bolsonaro quer que o técnico faça. Mas eu espero que ele faça o que a OMS quer, que a Organização Mundial de Saúde pede. Porque senão vai morrer muito mais gente do que está morrendo agora. Foi uma pena ter essa troca. Agora, quanto a Osasco, todo dia o povo fala. Eu acho que Osasco, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, deveria atender a população que tinha suas consultas marcadas, que tinha seus exames para fazer, porque são pacientes crônicos. Agora, nem aferir pressão de paciente, eles não estão aferindo. O paciente vai lá para medir a diabetes? Também não. Agora, eu acho que tem que sim. O Rogério Feio está fazendo um trabalho, está correndo as unidades. Eu não estou correndo as unidades, mas profissionais também falam. Tem EPI, alguns lugares, outros não. Esse negócio dele dar as máscaras na feira foi bom, porque tem muita gente que não consegue comprar. Acho que o papel dele é esse mesmo. O hospital regional tá cheio. Falando do hospital regional. Agora, eu vejo algumas coisas no hospital regional, essa porta fechada. Eu acho que deveria abrir a porta também. Mas o hospital regional está lotado, tem ótimos médicos lá, como também tem aqui em Osasco. Aqui nós temos um monte de profissionais que estão internados, inclusive o Dr. Denis, que é um médico de Pestana, ele está no tubo, no gigno. Isso tudo dói dentro de nós, porque nós somos à frente da população. Mas eu fico, assim, tenho medo do que pode vir a acontecer agora em maio com o inverno. Hospital regional. Então, tá todo mundo falando que o inverno prejudica, né? Porque a gente tá falando de gripe. Então, eu vou até fazer uma pergunta pro Padilha hoje. Mandar aqui no WhatsApp dele. Perguntando para ele se a questão do calor ajuda. O Padilha fala todo dia. O vírus odeia o sol. E deve ser verdade mesmo, porque o professor Reginaldo,
que é amigo meu, ele fala que o vírus é uma cápsula. A cápsula, tem até uma cápsula aqui. Outro dia eu fiz uma live para mostrar uma cápsula. Ele fala que o vírus é uma cápsula de gordura. Então isso aqui é uma cápsula de um comprimido, né? Se o vírus é uma cápsula de gordura e dentro tem uma fita que ele implanta lá dentro de sua célula e a partir daí faz a desgraceira que faz, ela é uma cápsula de gordura e dentro tem uma fita de RNA. Se ele é uma cápsula de gordura, se ele está no asfalto, ele derrete, né? Então o Padilha tem uma certa razão, tem uma lógica. Só que o professor Reginaldo, professor de biologia, fala que a gente ainda não sabe como nasceram os vírus. E ele fala que os vírus têm uma finalidade de, quando tem uma hiperpopulação, ele vai lá e elimina aquela hiperpopulação. Tanto que ele elimina mais os velhos, né? É terrível, né, de pensar isso daí. Mas é a realidade do vírus, o que a biologia diz sobre o vírus, que o professor Reginaldo, amigo meu da Universidade de Altamira, lá presidente da banca de biologia, fala. Então eu acho que é isso daí. A gente vai ficando por aqui, agradecendo todo mundo que deu opinião. Tem aqui mais um áudio do Valdioc. Vamos ver o que ele falou aqui. Eu não ouvi ainda, tá? Então espero que ele não fale nenhuma bobagem. Mete bronca, meu guerreiro. Vamos fazer política. Opa, obrigado. Mete bronca. Obrigado, Valdir. Com isso nós estamos encerrando aqui essa live e dizendo que tem eleição municipal para prefeito e a gente está num quadro dificílimo, não dá para sair de casa, não tem como se arriscar e vamos que vamos. E o objetivo das minhas lives, eu quero que você se acostume com isso, foi grande, né? 32 minutos. É de ouvir, então você acostuma a ouvir e dar a sua opinião, fala melhora, diminui o tempo, não tem problema. Nós vamos tentar, mas hoje eu ouvi bastante gente. Eu pedi para mais gente aí a opinião. O Rock prometeu que vai mandar depois do almoço, aí eu coloco amanhã. E vamos tentar fazer mais algumas lives aí. E falar da política sem criticar ninguém. Como diz o Guimarães, vamos falar bem de nós, falar bem do que a gente fez. E aí se o presidente Lula estivesse lá, a proteção social certamente estaria diferente, certamente o povo já teria recebido um salário de emergência, certamente não estaria o caos que está hoje, com certeza. Então deixo a todos o meu abraço, pedindo aí a sua inscrição no canal. Por exemplo, essa live, ela não está ao vivo porque eu não tenho 1000 inscritos, eu tenho 970 inscritos. Falta 30 pessoas para se inscrever no canal. E aí eu poderia colocar essa live ao vivo se eu tivesse os 1000 inscritos. Então se você não se inscreveu no nosso canal aí na TV Estrela, se inscreva, dá um joinha para o nosso vídeo sair aí para a militância. Um beijo, um abraço, fique com Deus. Isolamento social não é fácil, parece cadeia. No começo você fala, ei, vá, tô de férias. Tô de férias? Você fica com medo de pôr o pé na rua. Você fica sabendo de A, B, eu sei que faleceu muito perto de você. É terrível. Então que Deus nos abençoe, proteja nós, a nossa militância, nós somos do bem. Aqui só tem gente do bem querendo construir o futuro do Brasil. A todos os pré-candidatos do PT, vamos ouvir eles aqui, falar um pouco. Um beijo no coração de todo mundo. Colocar aqui, eu já falei, instala o Hangouts aí no seu celular. Instala e a gente vai colocar o Hangouts aqui e vamos fazer ao vivo a opinião de vocês aí. Mas eu preciso de 1000 inscritos, tá? Deus abençoe a todos. Até a próxima live, se Deus quiser. Rock, manda aí o seu áudio depois. João Paulo, todo mundo.